imaginação, eu também acho que a gente precisa entender que, ao falar da imaginação, a gente também não pode esquecer do rigor da ciência, né? Ou seja, a gente não pode exagerar para o outro lado. A gente não pode esquecer que o que a gente produz também tem que ter certa coerência, né? Também tem que ser compreensível, né? E tem que produzir algo que pode se tornar efetivamente algo que colabore para a mudança daquelas condições que a gente está discutindo ali com o nosso fazer científico, né? Dentro das ciências humanas, que é esse o nosso propósito. Então, como juntar esse conteúdo imaginativo com o rigor científico, né? E foi isso que me causou o primeiro estranhamento e que eu imagino que cause muito estranhamento para quem é estudioso da Escola de Frankfurt e se depara pela primeira vez com esse trabalho sobre a personalidade autoritária. Porque os primeiros capítulos são feitos de análises estatísticas. E aí, mas espera aí, como é que o Adorno critica, né? Eu me lembro do debate dele com o Lazarsfeld, né? Em que ele está criticando a pesquisa que ele chama de administrativa, que é de coleta de dados mesmo, brutos. Como é que ele critica isso da quantificação do humano, da quantificação da subjetividade, da quantificação da cultura. E ele me faz um livro chamado A Personalidade Autoritária, cheio de números, cheio de tabelas, e com um capítulo de tipologia descrevendo cada um dos tipos de personalidade autoritária. Então, o primeiro impacto é que, nossa, ele está sendo muito incoerente entre os textos teóricos e esse trabalho empírico. Como é que ele tá produzindo esses dados que são a reificação do sujeito, e uma reificação que é ele que critica, né, num grande clássico que a maioria das pessoas que trabalham com a Escola de Frankfurt lê, que é a Dialética do Esclarecimento. Né? Como é que isso se dá? Isso que apareceu para mim como contradição, e apareceu para mim como contradição lá na graduação ainda, foi uma das grandes motivações para eu começar a pensar no projeto de pesquisa que deu origem aqui a esse livro. Né? Ao contrário dos meus alunos, eu não tive a sorte, né? Na verdade, eu tive a sorte de não ter nenhuma disciplina de teoria crítica. Meus alunos não têm essa sorte, eles têm alguém que dê teoria crítica para eles, infelizmente, para eles. Mas eu não tive. E quando eu me aproximei da teoria crítica foi por estudos paralelos, foi lendo durante a graduação, mas lendo no que era o meu tempo livre ali. Né? Só que eu também li autores que comentavam, principalmente defendiam, a vertente mais teórica da teoria crítica, né? Ou mais especulativa e tal, dentro da filosofia. Só que é mais fácil você brigar com um texto do que você brigar com um professor, né? Então, nessas leituras, eu falo, não, mas isso não pode ser coerente e tal. E como eu não tinha um professor que era a autoridade, que falava, é isso, aí eu falei, bom, eu vou estudar isso daqui, eu vou descobrir se é isso aqui ou não. E foi aí que um orientador topou, achou que era uma questão importante e eu acabei estudando isso. E eu acabei vendo que realmente, como o Wolfgang coloca na contracapa do livro, né, a gente acaba aqui tentando preencher uma lacuna dentro desses estudos de teoria crítica, que era mais, como a Luiz colocou, né, que era até de certa forma preconceituoso em relação à própria teoria crítica, porque ignorava toda a história da própria Escola de Frankfurt, que nasceu dentro de um instituto de pesquisa social. Uma teoria que nasce dentro de um instituto de pesquisa social. Como é que ela pode ser especulativa só? Né? Então, qual que é a coerência nisso? Aí eu chegava a pensar assim, bom, ou o Adorno é esquizofrênico, né? Ou ele escreve uma coisa e faz outra, ou eu que não entendi teoria crítica direito.
Bom, então eu acho que é melhor eu desconfiar de mim, né? Vamos começar por aí? Então eu acho melhor eu estudar mais isso daqui. E foi aí que eu desenvolvi todo esse trabalho. Não, e eu achei muito interessante porque, assim, né, diferente do percurso da Débora com Adorno, né, eu começo o meu percurso na teoria crítica com Habermas. E o Habermas, ele sofre também por parte uma grande maioria dos autores que discutem teoria crítica no Brasil, discutem a partir do Adorno. E principalmente meus professores, na época do mestrado, tinham um olhar para os estudos do Habermas como um olhar realmente muito difícil de lidar, porque assim, era um autor que teria traído a teoria crítica, teria traído o Adorno, né? Teria sido assistente do Adorno e teria traído o Adorno. Isso eu tive que lidar também durante um bom tempo. E aí, que também por um acaso me criou essa, ao invés de abandonar o Adorno, me criava um estranhamento, assim, como é que pode o Habermas ter sido um grande traidor e ter sido um dos últimos diretores da escola, né? Principalmente ser aquele que vai formar o próximo diretor da escola. Então existe uma lacuna curiosa, e aí tem a ver com a maneira como a teoria crítica foi recebida no Brasil, né? Que poucos fazem um pouco desse caminho e tentam dar conta dessas brechas. Você tenta dar conta de algumas lacunas que são importantes, né? Lá no finalzinho você ainda fala um pouquinho dessa relação do Adorno com Habermas e de uma maneira sutil, mas muito interessante, porque provoca para aqueles que de fato ali não faziam ou acham que é impossível essa relação, né? E faz com uma obra, que embora você não coloque aqui, é uma obra que é a mudança estrutural na esfera pública, que vai ser um trabalho que o Habermas faz após o doutorado, e que, curiosamente, assim, o próprio Horkheimer não queria orientar, porque iria contra algumas ideias que já estavam na dialética do esclarecimento, e que vai ser justamente o Adorno que vai apoiar. Vai dizer, não, continue com essa pesquisa, mas, obviamente, não poderá ser feita aqui, e que vai depois dialogar com Habermas, a própria pesquisa. Então, na verdade, toda essa erudição que você traz, e todo esse cuidado em tentar preencher essas lacunas, eu acho que esse trabalho é realmente muito rico, né? Certamente quem lê vai encontrar algumas ligações que dificilmente você consegue fazer lendo mesmo os autores já clássicos que discutem a história da escola, né? E mais dificilmente ainda lendo os próprios autores, por conta das produções muito distintas, né? Então acho que o livro ajuda a fazer um link mesmo, né? Curiosamente, justamente por conta de pesquisas que não são tão ligadas à produção do Instituto, você acaba fazendo com que você perceba um pouco da movimentação dos autores. Então isso é muito interessante. É interessante, né, essa questão que vocês estão discutindo, desses caminhos, né, e essa coisa que a Débora trouxe, né, da sorte de não ter um professor, né, que eu entendo com perfeição, né, e aí a gente vai vendo como alguém formada, né, com toda a formação em filosofia, nós até discutimos em Sobral essa semana, que estava tendo a Semana de Filosofia, como a grande contradição, né, que é a filosofia se tornar a história da filosofia. Ou seja, fazer filosofia é simplesmente reproduzir o que tradicionalmente se disse que aquele autor falou, né? E quando a gente se depara com um livro que vai de encontro a isso, né, com ideias que vão rompendo com isso, o que a gente tem? A gente tem justamente, né, a produção da filosofia. Ali está acontecendo filosofia, ali o pensamento está irrompendo de verdade, né? A gente vai estabelecendo esses laços que não eram vistos, né? E é justamente nessa dimensão da criatividade, junta com a racionalidade, né, de poder observar outros elementos, né, e dizer, olha, nessa leitura tradicional há também incoerências, há também problemas e é preciso voltar a elas, né, não com um olhar simplesmente maquinal, né, de trazer tudo de novo, de fazer tudo de novo. Porque aí, o que a gente está fazendo? Em que medida, enquanto pensadores, né, não só da filosofia, mas enquanto produtores intelectuais, né, como é que a gente pode fazer alguma coisa se a gente se propõe simplesmente a concordar? Né?
E aí a gente chega no grande tema da educação, né? Da educação contemporânea, que educação é essa que nos faz reproduzir? Porque a gente sabe, como professores, nós somos autoridades, querendo ou não, frente ao aluno. Agora, que tipo de autoridade é essa que pede pela reprodução e que mina qualquer possibilidade dessa imaginação que a gente está discutindo aqui, que é tão importante para a gente criar o novo, para a gente conhecer o que existe e para criar o novo, né? O novo que não vem, eu gosto dessa expressão do Nietzsche, né? Da Cucolândia das nuvens, ele fala, mas que o novo que já está ali como possibilidade. E essa questão da educação, Rita, se expande, né? Eu estou vendo aqui alguns colegas da música, né? Não diz respeito só às nossas ciências, né? Como é que na música isso também acontece, né? Ou o que é ensinar artes, o que é ensinar ciência, será que é alguma coisa será que é tão diferente assim? Como colocar, né, num mundo tão quadriculado, né, um mundo tão amarrado, como produzir, eu acho que eu podia até parar a frase aqui, como produzir, né? Como produzir conhecimento. Como produzir conhecimento, e aí a gente engloba tudo mesmo. E não reproduzir, né? E não reproduzir, mas produzir. Né? Eu me lembro aqui do texto do Edgar Morin, onde ele vai falar, né, dessa epistemologia da tecnologia, onde a gente está reproduzindo, na medida que a gente foi absorvido pela própria lógica maquinal. Né? Somos nós as máquinas agora. Né? E aí, em que medida essa educação, é claro. Né? E a coisa da educação me remete, num determinado momento, né, quando você está fazendo a análise, né, do texto da personalidade autoritária, você coloca como que aparece, né, a partir da escala que eles fizeram, né, o educado preconceituoso. Né, que, via de regra, a gente pensa, não, o preconceituoso é o que não teve educação. Né? E aí, o que se coloca, até, né, a gente imagina assim, uma série de... Pelas redes sociais a gente vai vendo justamente que isso é muito claro, né? Mas também que educação é essa? Se ela mesma é uma educação preconceituosa, como ela não vai formar pessoas preconceituosas? Se ela mesma é uma educação clichê, né? É uma educação de pensamento do ticket, como é que ela vai fugir disso? Né? Se a única coisa, enquanto professora de filosofia, que eu permito que meus alunos façam, né, é dizer o que foi que o Aristóteles disse antes de Cristo, então, e que não que eles usem Aristóteles, como que eles vão não ser sujeitos? Né? Eu acho que essa é uma questão para nós. Não, é interessante porque assim, eu fiquei lembrando aqui uma frase do Adorno que, quando eu li a primeira vez, me fez pensar várias coisas, me faz lembrar dela sempre, que é assim, perguntou para ele se a teoria crítica acreditava em Deus, né? E aí ele diz assim, bom, a teoria crítica não acredita em Deus, mas sabe que ele existe. Né? Eu acho que nada mais próximo da tua discussão aqui, porque ela vai resgatar bem essa insistência, né, da teoria crítica, assim, de, primeiro, não negar, né, a sociedade tal como ela tem sido construída a partir da ideologia, que essa é um pouco do que ele está dizendo ali, né, assim, posso não acreditar nessa sociedade, né? Não é à toa que o título é lindo, né? Assim, por um conhecimento sincero no mundo falso. Né? Embora eu saiba que o mundo é falso, não adianta dizer que ele não existe. Né? Então, sabendo já que ele é falso e me entendendo já inserido dentro dessa falsidade e com essa reprodução, né, do pensamento, do clichê, do pensamento de ticket, como é que eu vou produzir conhecimento questionando a mim mesmo, assim, questionando o próprio pensamento. Sabendo, e talvez não, certamente essa inclusive acaba sendo uma das razões para poder pensar o antissemitismo e o preconceito justamente no lugar onde socialmente se reconhece, onde não existia justamente essas coisas, né? Ou seja, como é que se persiste algo naquilo, em um lugar onde aparentemente já teria desaparecido, né? Aquilo que fica lá escondido embaixo do tapete, né? Você não pode sair contra pelo, como diria o Benjamin. E às vezes nem tão escondido, né? Como nós somos cegos, porque às vezes as coisas são tão... beiram a obviedade mesmo. Uma né? carta do Alan Poe, né? Você tá vendo a cara e ninguém acha porque tá lá. Tava lá,
né? E aí eu acho que esse é o grande desafio, né? Essa coisa de falar do contraditório, aceitar o contraditório e não pretender, né? A gente conversava sobre isso na quarta-feira, né, Débora? A coisa assim, a questão é que não é de verdade. A gente não pode cair, né? Do mesmo jeito que a gente não pode sair, né, de uma racionalização estrita que exclui a criatividade, né, que exclui a sensibilidade, eu diria, puxando a balança para a minha sardinha, né, e a gente também não pode sair, né, desse outro extremo. A gente não pode tentar simplesmente, né, sair do contraditório e querer voltar ao certo. Como se né? tivesse alguma coisa por trás de alguma coisa. Como se tivesse buscar algo ali que seria o ideal. Porque, na verdade, não existe isso. Como querer estabelecer um verdadeiro no contrário do falso, né? Exatamente. Então, isso é falso, então o que eu vou falar, o que eu vou buscar é o verdadeiro. E aí, né, continuar exatamente reproduzindo a mesma lógica. Né? A coisa que é interessante. Né? E eu não estou aqui porque não consigo compreender, né, como sendo interessante também uma relativização absoluta. Não é disso que eu estou falando. Né? Porque, na minha percepção, se a gente relativiza tudo, então não tem sentido nem a gente falar. Né? Isso aqui é só um mise-en-scène mesmo, não tem porquê. Né? Agora, essa busca, né, que diz, existe um horizonte, eu vou rumo a ele, mas o que está lá eu não sei. E que eu sempre, toda vez, cada passo que eu dou, ele se afasta um passo de mim. Compreender que o contraditório faz parte do processo ali e ele que vai demarcando se a coisa está andando, na verdade. A gente pode entrar nessa conversa? Claro. Por favor. Deixa eu entrar aqui. Não, pode estar perguntando. Não, aqui a gente está gravando. Abordando o contraditório, existe algum aspecto positivo na personalidade autoritária? Existe algum aspecto positivo na personalidade autoritária? Foi a pergunta dele. No livro ou na pessoa? Na pesquisa que foi feita. O aspecto positivo da pesquisa é o que o próprio Horkheimer coloca no prefácio, né? É a produção de um conhecimento ou a realização de um tipo de ciência que pode, aos poucos, através dos seus resultados e das suas discussões, produzir ou levar a uma mudança no clima cultural de uma sociedade. A partir do momento que eu me vejo como preconceituoso, que eu reconheço todas essas características dentro de mim, isso me dá base, não para imediatamente deixar de ser preconceituoso, mas para me questionar. Da onde é que vem esse meu comportamento? A que eu estou respondendo? Como ele foi criado? Dentro dessa sociedade em que eu vivo, a que ele responde? Ou que mecanismos psicológicos em mim estão operando? Né? E aí esse é o primeiro passo. E aí essa é a grande realização da ciência, de uma ciência que colabora para essa mudança, para essa transformação social. Tá? Então eu diria que esse é o ponto positivo, né? O grande ponto positivo da personalidade autoritária, enquanto obra. Mas eu fiquei na dúvida se você estava perguntando da obra ou do sujeito. Do sujeito você estava perguntando, né? Também abrange. Pode abranger. Já é muito difícil, né?